Boa noite a todos. Vamos iniciar nossa reunião. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos, dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados. É dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para a leitura do Evangelho e comentário, nós passamos a palavra ao Francisco Bárbara. Boa noite a todos. Nós vamos ver aqui do capítulo 18 de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Muitos os chamados e poucos os escolhidos. O item número 4, que diz assim: E perguntou-lhe alguém: Senhor, são poucos, então, os que se salvam? E ele lhes disse: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora e começareis a bater à porta, dizendo: Abre-nos, Senhor. E ele vos responderá, dizendo: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós somos aqueles que em tua presença comemos e bebemos, a quem ensinastes nas nossas praças. E ele vos responderá: Não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos os que obrais a iniquidade. Ali será o choro e o ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós ficais fora dele, excluídos. E virão do ocidente e do oriente e do setentrião e do meio-dia muitos que se assentarão à mesa do reino de Deus. E então os que são os últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos.
Evangelho de Lucas, capítulo 13º, versículos de 23 a 30. Essa lição do Evangelho é uma lição muito clara, onde Jesus nos passa o ensinamento de que sem renúncia e sem esforço aos prazeres enganosos da vida, nós não conseguiremos a nossa tão esperada, a nossa salvação, após a nossa desencarnação. Porque quando ficamos presos às ilusões terrenas, nós estamos escolhendo a porta larga. E se a gente quer adentrar o reino dos céus, é necessário fazer renúncias. Todo mundo compreende bem, até uma criança entende bem isso, né? Aliás, porque a vida já nos ensina que é desta forma mesmo. Nos afirma Jesus que, mesmo se a gente tenha conhecimentos, que a gente viva dentro de uma doutrina que nos proponha bons caminhos, para que a gente alcance o reino dos céus, mas o conhecimento apenas não basta. É necessário aplicarmos tudo aquilo que conhecemos, para que a gente alcance a nossa salvação. Ainda nos dizia Jesus que se a gente não aplicar esses conhecimentos que ele nos deixou como caminhos que nos conduza à salvação, nós teremos a grande surpresa ao despertarmos na vida espiritual e vermos que tem gente de todos os lados que a gente não imaginava que alcançariam o reino dos céus. Nós imaginávamos que nós que alcançaríamos. E nós teremos essa surpresa. Veremos outras pessoas que calados conseguiram o reino dos céus. E nós imaginávamos que alcançaríamos e que, nesse caso, não alcançamos, por descumprir aquilo que conhecemos do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu gosto muito de ilustrar os ensinamentos do Evangelho. Eu gosto de buscar exemplos práticos e com figuras, porque dessa forma fica mais objetivo o ensinamento, né? A imagem de um funil, como esse que nós vemos aí, onde temos aí na borda superior a porta estreita, né? E aqui nós temos, ou melhor, aqui nós temos a porta larga, e aqui embaixo a porta estreita. Se a gente escolher o caminho das facilidades, onde tudo é mais largo e fácil de transitar, agradável até, né? Mas isso tende a se afunilando e cada vez vai nos apertando, vai nos comprimindo até que a gente tenha que passar necessariamente pela porta estreita para que alcance o nosso objetivo, que é a nossa sublimação espiritual. Quando nós viramos esse funil, ao contrário, nós temos aqui a porta estreita. E o ensinamento de Jesus ensina para nós que toda vez que a gente faz esforços para entrar pelas portas estreitas, é a gente renunciar às facilidades da vida que são enganosas, que nos levam necessariamente aos apertos. Mas que quando a gente escolhe o caminho certo, muitas vezes esse caminho certo representa agora aquilo que a gente não gostaria de fazer, que parece que não é tão gostoso assim, nem tão agradável. Mas que quando a gente obedece esse caminho, a gente adentra a porta estreita e logo mais ela vai ampliando, vai se abrindo, até que a gente ganhe a nossa liberdade espiritual pelos esforços que fizemos e, portanto, merecemos o reino dos céus, né? Aqui nós podemos entender, então, que Jesus nos recomenda que quando nós escolhemos as facilidades de forma, assim, inconsequentes, nós estamos escolhendo a porta larga e que vai ser desastrosa a consequência. Em contrapartida, quando nós escolhemos a porta estreita,
nós teremos uma consequência muito feliz no futuro e que vai ser para nós a nossa sublimação espiritual. A beleza física, por exemplo. Quem que não quer se apresentar bem, ter uma aparência bonita, admirada? Todos queremos. E não é errado fazer isso, não. Aliás, até os espíritos nos recomendam a cuidar do corpo e também do espírito. Daí, quando a gente pode, a gente deve sim investir, sem exageros, na nossa beleza física, para que a gente sinta-se bem e viva bem. Mas o que a gente não pode é usar a beleza física para esnobar, para querer competir com outras pessoas e se mostrar mais belos e, portanto, ser objetos de atração e de admiração para os outros. Porque quando agimos assim, nós estamos escolhendo a porta larga. A riqueza, a mesma coisa. É errado a gente buscar riquezas? De forma nenhuma. Nós aprendemos desde a nossa infância que nós temos que estudar bastante, desenvolver capacidades para que a gente tenha uma vida confortável, para que a gente tenha um bom salário. Todos nós somos educados nesse sentido. Daí não é errado a gente buscar a riqueza dentro dos padrões de equilíbrio, de bom senso e, sobretudo, de justiça, tá? Mas quando nós aplicamos a conquista da nossa riqueza para humilhar, para esnobar, para prazeres imorais e ilegais, para ostentação, nós estamos fazendo com que essa riqueza nos conduza à porta larga. O mesmo se dá no que diz respeito ao poder. O que seria o poder? É quando a gente está à frente de pessoas, à frente de grupos, a gente que determina o que deve ser feito, a gente manda nas pessoas. E a gente precisa ter lideranças, né? Porque sem alguém para liderar, seria um caos. Daí, quando a gente alcança o poder, se a gente usa o poder de forma equilibrada, de forma respeitosa, de forma humana, é muito bom. Esse é que é o recomendado. Mas a gente não pode deixar o poder subir a cabeça e passa a humilhar, a esmagar, a abusar do poder. Quando a gente assim o faz, nós estamos escolhendo a porta larga. Vamos falar agora a respeito de porta estreita. E a gente vai fazer com que a sabedoria nos conduza à porta estreita. Nós estamos na vida, todos nós, para adquirir conhecimentos. Não apenas conhecimentos do Evangelho, mas conhecimentos gerais. Uma vez adquiridos esses conhecimentos, nós crescemos em discernimento e, portanto, as nossas decisões serão mais acertadas. E, com isso, nós ganhamos também status diante da sociedade. As pessoas passam a nos respeitar e passam, muitas vezes, a nos olhar como referência para a vida deles. Daí, quando a gente usa essa conquista, que é a conquista da sabedoria, não para humilhar e nem para ostentar a condição que alcançamos, mas sim para ajudar as pessoas, para respeitá-los. Quando nós usamos a sabedoria para entender que a vida é passageira, que ela prossegue no mais além e que a consequência dessa vida, feliz ou não, vai depender de como nós usamos as nossas virtudes aqui na Terra, como a da sabedoria. E desta forma, utilizando para o bem comum e não apenas para ostentar virtudes que mal possuímos, aí, quando aplicada assim a sabedoria, nós estamos escolhendo a porta estreita. Mas é necessário também que a gente trabalhe a nossa humildade. Porque a humildade é a virtude que mais nos aproxima dos
espíritos elevados. Nos ensina, assim, o Evangelho segundo o Espiritismo. E que, portanto, por mais que a gente saiba, por mais que a gente tenha conquistado valores e posições diante dos homens, nós nunca deveremos esquecer a conduta humilde. Por mais que a gente saiba, por mais que a gente tenha conquistado valores, porque a humildade sempre abre portas. E quando a gente usa de humildade, nós estamos também escolhendo a porta estreita. Temos ainda a recomendação da caridade sempre. Nós sabemos que a caridade, ela é muito abrangente, de tal forma que ninguém, em condição nenhuma, está impossibilitado de praticá-la. Seja a caridade espiritual, seja a caridade moral, seja a caridade material. Todos podemos fazer. Daí, quando nós usamos a nossa vida e as nossas possibilidades para a prática da caridade, nós estamos também optando pela porta estreita. E também a questão da renúncia, né? O que seria a renúncia? A renúncia é a gente deixar de fazer aquilo que gosta, mas que a gente sabe que não é certo. E fazer aquilo que a gente até nem gosta muito, mas a gente sabe que é o certo. Que é a recomendação que nos conduz à retidão da conduta, à conquista de valores, e que, portanto, nos conduzirá também a renúncia à porta estreita e, portanto, à salvação. Portanto, meus irmãos, aí está essas figuras, né, de porta estreita e porta larga, e cabe a cada um de nós escolher, porque Deus nos dá a liberdade de escolha, o jeito que a gente quer fazer. Ou a gente escolhe a porta estreita, que agora parece um pouquinho apertado, porque exige de nós a renúncia, mas muito em breve nos conduzirá à liberdade absoluta. Ou a gente escolhe a porta larga, que é a ilusão momentânea, passageira, muito passageira, passa rapidamente e que nos conduz a dificuldades enormes, dores, e dor ninguém quer. Ninguém quer o sofrimento, né? Então, é melhor que a gente escolha mesmo a porta estreita, conforme nos ensinou Jesus. E a paz do Senhor esteja permanentemente em nossos corações, na busca da porta estreita, que é o caminho que nos leva à conquista da paz espiritual, do reino dos céus em nós. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre a amizade entre a família espírita de Meimei na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima e meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com o pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, os encarregados da limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos, nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar
para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena. Dai-nos a força, a coragem e a resignação. Inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal. Que vossa doce influência impregne as nossas almas. Fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis. Necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me. Para afastar os maus espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos, que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros, que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Ele mesmo nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como Cristo, também nós os suplicamos: perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece, Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces, para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons espíritos, que tendes o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles.
Fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que, pelos seus esforços, podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores e em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós vos agradecemos de todo o coração tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz. Nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier,
e para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estamos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos. Bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Que Deus lhes pague pela atenção que nos deram.